Tudo bom, secretário? Como é que está o senhor? Tudo bem, uma alegria participar do teu programa, estar tendo a participação também do nosso querido Adelmo, nosso pastor, homem de Deus, dedicado, e participar do programa, principalmente ao vivo, quando nós temos muitos e muitos participantes através das redes sociais, tanto Facebook como YouTube. Então, uma alegria participar desse importante programa aí. Estamos à disposição para responder as perguntas. As pessoas têm o direito de perguntar o que quiserem e nós temos o dever de responder tudo. O secretário é administrador de empresa, autor do livro O Trabalhismo para o Brasil, do século XXI, né? Foi ministro do Trabalho e Gestão do presidente Michel Temer, foi ministro do Trabalho em 2016, né? a 2017, né? Deputado federal por 2 legislaturas, tendo ocupado o cargo de presidente da Comissão de Trabalho e da Administração do Serviço Público na Câmara dos Deputados. Em 2018, foi novamente presidente da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, cargo que ocupou por 1 ano. Também já foi presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Sul, a nossa querida FGTAS. Então, está aí um pouquinho do nosso querido secretário do Trabalho, né, Ronaldo Nogueira. E eu vou fazer a primeira pergunta, secretário, e na sequência aqui a gente faz um bate-papo, né? Me diz aí, qual é que é o projeto carro-chefe da secretaria hoje, que o senhor poderia já nos trazer aqui para o Eldorado do Sul, até porque tivemos, no dia de hoje, uma unidade do Cine aqui no nosso bairro, aqui em São Suci, tivemos uma unidade do Cine, mas qual que é assim, o carro-chefe aí que o senhor está trabalhando, secretário? Bem, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda tem o programa RST, que é o principal programa. A vinculada à Secretaria, a Fundação Gaúcha do Trabalho, é responsável pela a execução do Sistema Nacional de Emprego através da Rede Cine, que presta o serviço de intermediação na área do trabalho, encaminhamento, seguro-desemprego, carteira profissional e também um atendimento especial para os artesãos através do programa Gaúcho do Artesanato. Inclusive, nessa semana passada, quando se comemorou os 30 anos de atividades da FGTAS, nós lançamos o Portal do Artesão. E até o dia 20 de dezembro, nós estaremos disponibilizando para todos os artesãos do estado do Rio Grande do Sul a nota fiscal eletrônica. Então, isso vai facilitar o trabalho dos artesãos, que é uma medida importantíssima, um anseio antigo dos artesãos. Mas o programa de Trabalho, Emprego e Renda, que é o RST, é um programa que terá 3 ações importantíssimas. Nos próximos dias, nós estaremos publicando o edital de credenciamento de entidades que serão parceiras para a execução do programa. Programa, uma ação de qualificação profissional, com base na realidade econômica dos principais setores de atividades nas 9 regiões funcionais do Estado. Nós faremos um grande programa, uma grande ação de qualificação profissional para melhorar a oferta de mão de obra dos nossos trabalhadores que hoje estão enfrentando uma dificuldade de inserção no mercado do trabalho por falta de qualificação profissional. Então, conforme a vocação econômica de cada uma dessas regiões do estado do Rio Grande do Sul, tem regiões que demandam mais de mão de obra para o setor metal mecânico, outras regiões demandam mais de mão de obra para a construção civil, outras regiões demandam mais de mão de obra para o setor de serviços, outro mais para a área da agricultura, pecuária. Então, é uma economia muito diversificada no Rio Grande do Sul. São diversos os setores de atividades que necessitam de mão de obra qualificada e nós, através do programa RST, nós haveremos de investir, trabalhar muito forte nessas ações de qualificação profissional. Uma outra ação que, no nosso entendimento, é muito importante é capacitação em gestão para as micro e pequenas empresas. O micro e o pequeno empresário ele precisa de um suporte para melhorar a sua capacidade de gestão do seu negócio.
As microempresas no estado do Rio Grande do Sul são responsáveis elas são participantes de 37% do PIB. E 70% dos empregos formais no Rio Grande do Sul são absorvidos por micro e pequena empresa. Então, tu ter um programa que ofereça a esse micro e pequeno empreendedor uma capacidade, uma oportunidade para ele melhorar a sua capacidade de gestão é muito importante. Concomitantemente ao programa de capacitação em gestão, nós estaremos oferecendo para esses micro e pequenos empresários também um suporte através de um serviço especializado de consultoria, que fará uma análise daquele negócio, se aquele produto e aquele serviço dará sustentabilidade para manter esse negócio a médio e longo prazo. Então, a partir daí, desse diagnóstico, de um estudo, de um projeto de viabilidade, nós estaremos dando toda a orientação para que essa micro e pequena empresa tenha acesso a um programa de crédito e microcrédito, tendo suporte também de uma carta garantidora de crédito, para que esse micro, esse pequeno empresário não fique desesperado na hora precisando procurar um avalista ou oferecer algum bem em garantia. Eu tenho certeza que esse programa será um programa de fundamental importância, porque ele será um programa inspirador para o Brasil, porque o Brasil precisa, sim, desenvolver uma ação que fomente o empreendedorismo, principalmente focado para o micro e o pequeno empresário. Você veja, não há nenhuma ação do governo para esse setor importantíssimo da economia, que são responsáveis por mais de 80% dos empregos formais no Brasil. No Rio Grande do Sul é 70%, mas no Brasil eles são responsáveis por mais de 80% dos empregos formais. E é importante nós dizer que, por exemplo, vou citar um simples exemplo da ausência do Estado brasileiro, das políticas públicas de governo, para esse setor tão importante que é o micro e pequeno empresário. Os ativos do FGTS é mais ou menos uns 500 bilhões de reais. E quem faz a gestão desses ativos, que são recursos do trabalhador, é o BNDES ou a Caixa Econômica Federal, ou até mesmo o Banco do Brasil com uma pequena parcela. Mas, porém, esses recursos, eles são utilizados, principalmente aqueles que estão sob a maior parte, a maior fatia sob a responsabilidade do BNDES, são para financiar grandes empreendimentos e muitos desses empreendimentos fora do Brasil. Enquanto que aqui dentro do país nós temos o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda em escola pública, quando ele precisa ir buscar dinheiro no mercado e pagando juros de agiotagem, inclusive para os bancos, inclusive para bancos públicos. E esse setor da economia, que é o micro e pequeno empresário, não tem a ele nem um suporte, nem uma ação pública que dê a ele uma oportunidade para expandir o seu negócio e dar maior sustentabilidade. E o governador Eduardo Leite, através do programa RST, inova nessa direção, porque é um programa importantíssimo que vem fomentar o empreendedorismo para aquele pequeno, aquele micro empresário que tem a sua empresa familiar, tanto rural como autônoma. Então, são ações importantíssimas que nós entendemos que darão um grande resultado para a economia do Rio Grande do Sul. Nós haveremos de publicar nos próximos dias o edital de credenciamento de entidades e a previsão para a entrada do programa em vigor a todo vapor será no primeiro bimestre de 2022. Olha, secretário, que bacana. Eu vou até separar essa sua fala como se fosse uma palestra e vou dar para os meus colegas da CIDSul. A CIDSul é a Associação dos Empresários e Industriais aqui de Eldorado do Sul e eu sou um dos diretores ali. E em seguida vamos marcar para que o senhor venha nos visitar, para que a gente consiga fazer uma reunião, né? Nós estávamos nesse momento de retomada, né? E aí ficou meio complicado. E aí segue a próxima pergunta, né? Mas eu vou deixar para o Adelmo. Adelmo, tem algum questionamento, alguma questão para fazer aqui para o nosso secretário? Não, eu acredito, o secretário foi bem sucinto e claro, né? Ele foi rápido, foi bem objetivo, exatamente nessas 3 linhas de capacitação, de gestão e de linha de crédito, né? Eu acho que ele conseguiu aí
desossar, né, com muita propriedade essas três áreas do RST, né? E eu acredito que realmente, colocando em prática, né, esse programa, nós vamos, com certeza, atender essa demanda que é de Eldorado do Sul e de todos, da sua grande maioria dos nossos municípios, né? Uma área rural, então nós temos muito área rural que requer. Eu estive, secretário, visitando um município do interior e uma área rural, e uma das preocupações deles era a linha de crédito. Olha, nós precisamos de linha de financiamento, né? Até então eu não conhecia do programa RST, não tinha nem o que dizer para eles, né? Não foi agora, mas agora a gente já tem palpável algo, né? Um projeto que realmente tem identidade, né? Que mostra a preocupação dessa gestão que está à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda. Parabéns, ministro Ronaldo Nogueira, e estamos nessa parceria aí para levar adiante essa visão, né, que Deus tem colocado na caminhada do senhor. Olha, muito bom a colocação do Adelmo. Mas, secretário, o povo quer saber quais os planos para... Assim, antes de eu fazer a outra pergunta, a retomada, né? Como é que o senhor está vendo a retomada depois de 2 anos praticamente de pandemia, né? Como é que o senhor está vendo aí o mercado? Uma visão geral, como é que o senhor está vendo essa retomada que nós temos que fazer a economia girar, a máquina andar? O que acontece? O desenvolvimento econômico, ele depende de 3 fatores que são importantíssimos, né? Segurança jurídica, que se dá através da fidelidade dos contratos, segurança, estabilidade política, quando os poderes da República eles atuam de forma harmonizada, e estabilidade social. No campo da segurança jurídica, principalmente o setor do empreendedorismo no Brasil, até o ano de 1916, nós vivíamos ali num ambiente de insegurança jurídica, por conta da legislação trabalhista que foi concebida na década de 40, e passados 75 anos de imobilismo, a legislação não tinha sido atualizada. E a realidade do país naquele momento era de cada 100 litígios trabalhistas no mundo, 85 eram no Brasil. E com isso desestimulava o empreendedor de contratar. E foi o que levou o país ao caos. Na época, 2 anos de PIB negativo, 2015 PIB negativo, 2016 PIB negativo. Somente nesses 2 anos, 2015 e 2016, mais de 3,5 milhões de trabalhadores foram mandados embora de seus empregos. Nós tínhamos ali, na época, 40 milhões de pessoas na informalidade, sem nenhuma proteção de direitos, e tínhamos 60 milhões de pessoas sem atividade econômica. Esse era o Brasil real. Se você buscar dados do CAGED, dados econômicos da época, vão constatar tudo isso que eu estou falando. A partir do momento que a modernização trabalhista ela entrou em vigor, porque a modernização trabalhista ela foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Se você busca os dados do CAGED de 2017 até agora, foram gerados mais de 3.500.000 empregos no Brasil, graças à modernização trabalhista. E o importante é que não houve violação de direitos. Naquela época, teve muita mentira, principalmente vinculada nas redes sociais e outras protagonizadas por um leviatã da mídia do Brasil, mentindo que a jornada do trabalho ia aumentar para 12 horas, que o trabalhador ia perder direito de férias, que o trabalhador ia perder licença maternidade, que o trabalhador ia perder direitos. Mas eu sempre digo que a verdade é como um monte. Vem a escuridão da noite, encobre o monte,
A névoa encobre o monte, mas passou a noite, passou a névoa, o monte está lá no seu lugar. E tem 3 coisas que tu não esconde: o sol, a lua e a verdade. Passado 4 anos da legislação trabalhista em vigor, e o trabalhador continua usufruindo dos mesmos direitos. Não houve violação de direitos, e com isso houve um boom de esperança no empregador, voltou a contratar, assegurando o seu trabalhador. E veja, nós fomos afetados pela pandemia. Nós estamos passados já 2 anos dos efeitos da pandemia, que trouxe o quê? Uma instabilidade social por conta, primeiro, do medo dos efeitos colaterais do vírus, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Houveram medidas de governos de restrição que prejudicou o comércio, prejudicou os diversos setores da economia. E mesmo que nós estejamos vivendo um período de instabilidade política, todos nós observamos aí nos últimos tempos a polarização da política, movimentos querendo fechar Congresso, fechar Supremo, e medidas extremas, algumas iniciativas equivocadas dos representantes dos poderes, e isso gerou uma instabilidade política. Os efeitos da pandemia trouxe uma instabilidade social. A única coisa que nós temos é segurança jurídica nas relações do trabalho, graças à modernização da legislação trabalhista. E em que pese os efeitos da pandemia, nós temos ainda, assim, saldo positivo na geração de empregos. Todos os meses, os dados do CAGED indicam saldo positivo na geração de emprego. Você imagina se nós estivéssemos vivendo um período em que não tivéssemos pandemia, em que não tivéssemos essa instabilidade política, se houvesse uma pacificação política no Brasil, com certeza esse país estaria entre os primeiros países no mundo de desenvolvimento econômico e na geração de emprego. Eu sempre digo que tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana. Um é o endereço para morar e outro é o endereço para trabalhar. Você veja, quando eu fui vereador em Carazinho, nos meus 4 mandatos de vereador, nós lá idealizamos um sistema de habitação chamado Plano Participativo de Habitação, através de um sistema de consórcio, mediante uma cooperativa habitacional evangélica que nós constituímos. Nós construímos mais de 600 casas. Residencial Cantares, Residencial Viladélfia, Residencial Lindóia. E hoje nós nos preocupamos também com a geração de emprego, porque o trabalhador precisa desses 2 endereços. Um endereço para morar e outro endereço para trabalhar. É um dos fatores importantes para a felicidade da pessoa, ele levantar de manhã e ter um endereço para trabalhar. No final do dia, quando o sol está se pondo, ele tem um endereço para morar, para descansar, para ficar com a família. Então, são medidas que precisam ocupar o primeiro lugar nas políticas públicas de Estado e de governo, que ofereça às pessoas essas 2 condições. É um endereço para morar com dignidade e um endereço para trabalhar decentemente e com dignidade. A modernização trabalhista, ela focou nesse viés. Então, nós notamos que agora acredito e temos esperança que podemos ir para o final dessa pandemia. As pessoas precisam manter a consciência de que as medidas de capricho sanitário, cuidado sanitário, seguir a orientação técnica, orientação científica, tomando todos os cuidados possíveis para que possamos vencer esse vírus e voltar à normalidade, a nossa atividade econômica voltar com toda a força que ela precisa ter.